Aqui é a professora Elisângela. Nós vamos para mais uma aula de biologia, né? E agora nós vamos iniciar aí o conteúdo novo, tá bom? Conteúdo de genética, né? E aí, nesse primeiro slide, tá? Já quero dizer para vocês, né, o que a genética estuda, tá? Qual é aí o estudo, né, da genética? A genética estuda os genes e a sua transmissão, tá bom? Então, isso é importante da gente saber, né? Porque o que a gente vai estudar agora, alguns conceitos principais aí de genética, certo? Nós vamos precisar relembrar algumas coisinhas, né? Como acontece essa transmissão dos genes. Isso é muito importante para a gente poder entender os próximos assuntos. Então, como eu já falei, o objetivo de hoje nós vamos estudar aí alguns conceitos básicos em genética, tá? E relembrar algumas coisas lá do primeiro ano que nós já estudamos. Vamos iniciar aqui. Pronto, gente. Agora nós vamos ver aqui como é que acontece esse processo, tá bom? Né? Da transmissão das informações. Nós temos aí o DNA, né? O DNA, ele é formado aí por nucleotídeos, né? Que os nucleotídeos vão ter o quê? Vai ter um grupo fosfato, vai ter um açúcar, que no caso aqui do DNA, a desoxirribose, e vamos ter as bases nitrogenadas, tá? O DNA ele tem esse formato aqui de dupla hélice, né, galerinha? Vocês lembram aí quando a gente estudou no primeiro ano? E as bases nitrogenadas que formam o DNA são o quê? Guanina, citosina, adenina e timina, sendo que a timina ela é exclusiva do DNA. O DNA ele fica dentro do núcleo, né, como a gente já estudou, e aí ele precisa passar essas informações, tá bom? Ele precisa mandar esses comandos aí. E ele vai mandar de que forma? Através do RNA, certo? Ele vai transcrever aí, né, essas informações através do RNA mensageiro, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui uma figura como é que isso acontece, esse processo de transcrição acontece. Quando, né, essas informações elas foram transcritas pelo RNA, só mostrar aqui para vocês que o RNA ele é fita simples, tá bom? Uma das fitas do DNA vai servir aí de molde para fazer aqui, para formar, né, o RNA mensageiro, que é aquele que vai ter aí o código, tá? As informações, né, para que elas sejam executadas. E aí, gente, as bases nitrogenadas do RNA vão ser a guanina, a adenina, a citosina e a uracila, né, exclusiva do RNA. O RNA, ele vai, né, se juntar lá com o ribossomo e também com o RNA transportador para formar aí, certo? Produzir aí os aminoácidos que vão se ligando e vão formar a proteína, né? Esse processo que eu acabei de descrever é chamado aí, certo, de tradução. A gente vai ver já já. Gente, agora tem aqui uma sequência, né, um código aqui, certo? Né, que veio lá do molde do DNA, formou aqui, ó, o RNA, e aí nós vamos ter esse código aqui. Gente, nós vamos pegar esse código, certo? É porque a animação foi bem rápida, vamos aqui. Nós vamos pegar esse código, né, e ele está dividido aqui, ó, em trincas, né, em três, certo? Em três sequências aqui de bases nitrogenadas. Cada uma dessas trincas nós chamamos de códon, tá? Então, nós vamos ter quantos códons aqui, ó? 1, 2, 3, 4 códons, sendo que, né, depois a gente vai ver aí, não detalhadamente, mas que todos, certo? As sequências aí, né, para a formação das proteínas começa com um códon de iniciação e tem aí alguns códons de stop, de parar, certo? Então, gente, esses códons aqui, eles vão ser responsáveis pela formação, ó, de um aminoácido. Cada códon, ele vai ser responsável aí. E os aminoácidos são as menores partículas, unidades ali, né, para a formação de proteína. Eles vão se ligando, esses aminoácidos vão se ligando, e aí vão formando uma proteína. E isso é chamado de tradução, tá ok? E aí, galerinha, cada gene possui informações para produzir uma proteína. Já, né, pensava-se que um gene produzia apenas uma única proteína, mas agora, né, a gente já pode dizer aí que não, que um gene produz, certo?
mais de uma proteína. Nós temos basicamente, aproximadamente, mais de 20 mil genes, né? E o número de proteínas é bem maior, é bem superior ao número de genes. Então, a gente pode supor que um gene ele pode produzir vários tipos de proteínas diferentes, tá bom? Vamos aqui, como eu falei para vocês. Aqui, gente, é o processo de transcrição, tá? Nós temos o DNA, né? Uma fita do DNA vai servir de molde aí, né? Onde vai ter aqui, ó, a informação genética, o código genético vai servir de molde para formar aí o RNA mensageiro, que é aquele que vai receber as informações lá do DNA. Aqui nós já temos aqui, ó, depois que aconteceu esse processo de transcrição, eu peguei um molde aqui, né, e fiz aqui o RNA, certo? Produzi o RNA por transcrição, né? O que eu falei para vocês, cada trinca, cada códon aqui, certo? Ele vai ser responsável pela formação de um tipo de aminoácido, que os aminoácidos vão se ligando e vão formando aí uma proteína. E esse é o processo de tradução, certo? Então, é isso, ó. Como é que a informação é passada, né? Desde lá do DNA até chegar aqui na proteína. São essas palavrinhas aqui, né? Transcrição, tradução, tá bom? Gente, aqui era só para exemplificar novamente como é que acontece a tradução. Né? Nós temos aqui o ribossomo e nós temos aqui, ó, a fita de RNA mensageiro, certo? E aí, ó, o ribossomo ele vai codificando, vai lendo, né, cada códon, e aí um RNA transportador vai trazendo ali o aminoácido, certo? Que corresponde àquele códon, né? E aí, gente, isso é chamado de código genético, tá bom? Então, nós temos aqui as sequências, ó, né? Cada sequenciazinha dessas aqui corresponde aí a um tipo de aminoácido, certo? Aqui eu falei para vocês, né, que sempre vai ter a sequência de início, vai ser A ao G, certo? Adenina, uracila e guanina. Esse vai ser aí, né, o códon de início, tá? Nós vamos ter aqui também alguns códigos de finalização, como eu estou colocando aqui para vocês, né? E aí, gente, é isso que acontece, tá? Todo mundo conseguiu relembrar algumas coisas, né? E entender como é que essa informação, desde o gene até a formação da proteína, tá? Vamos lá. Sabendo disso, né? Agora nós vamos ver aí o conceito de gene, tá? Gene, o que é um gene? É um segmento de DNA codificante, né? Aquele que tem um código para a formação de uma proteína, certo? Ou seja, o gene é um pedaço do DNA que contém a informação, né? Então, gente, esse gene, eles vão se expressar, né? E aí, no gene vai conter a informação de tudo, certo? Nosso corpo, tanto a cor do olho, aqui um exemplo, né? O jeito, o tipo de cabelo, a cor do cabelo, certo? Tudo isso daí, né, vão ser expressões dos genes, tá? Embora, né, a gente possa ter aí, né, os organismos que contêm os mesmos genes, eles não vão se expressar da mesma forma, do mesmo jeito, né? Eles não vão produzir aí os mesmos tipos de proteínas. Nós vamos ter aí algumas variações, tá bom? Então ficou bem entendido o que é o gene, né? O gene é esse pedaço do DNA que contém a informação. Professora, então quer dizer que nem todo o DNA vai ter uma informação, vai ter esse código, né, para a produção de proteínas? Não, tá bom? Não vai ter. Né? A maior parte do DNA, ele não é codificante, tá? Então, são só alguns segmentos do DNA que tem esses códigos, né? Vamos adiante. Pessoal, aqui é só para a gente relembrar, né, como é que o DNA ele fica estruturado, certo? Né? E aqui é o conceito de cromossomos, tá bom? Nós já estudamos isso lá no primeiro ano, a gente estudou núcleo, né? E a gente estudou também as divisões celulares, a gente viu esse processo aqui,
certo? Então, os cromossomos, uma estrutura constituída por DNA e proteínas, né? O cromossomo, eu falei para vocês, que é aí o DNA extremamente condensado, compactado, tá bom? E aí, gente, nos cromossomos nós encontramos os genes, né? Que são as informações genéticas, tá? Os códigos, né? A parte codificante. Vamos lá. Aqui é só para a gente relembrar o que a gente já estudou, tá? Nós temos a célula e o núcleo da célula. Aqui nós temos o que, ó? Um cromossomo, né? Nós temos o DNA super condensado em formato de bastãozinho aqui, ele está duplicado nesse caso, né? Então nós temos aqui um cromossomo, tá bom? Pessoal, nós vamos aqui desenrolando um pouco, né? Quando a célula não está se dividindo, está naquela fase de interface, né, nós temos aí o DNA, o material genético, na forma de cromatina, certo? Que não está totalmente condensado, mas está enrolado ali, ó, em algumas proteínas que são chamadas de histonas. Vocês lembram? As histonas, né? E aí, desenrolando mais isso daí, nós vamos ter aqui, ó, a dupla fita, né, de DNA nesse formato aí de hélice, né? Dupla hélice, tá? Então, nós temos aqui a dupla fita aí de DNA. E como eu já falei para vocês, o DNA é formado por nucleotídeos, né? Que nós vamos ter aquilo que eu falei, um grupo fosfato, um açúcar e as bases nitrogenadas, que nós já vimos que são guanina, citosina, adenina e timina, tá bom? Era só para relembrar isso daí. Agora, nós vamos para um outro conceito, né? Que é esse conceito aqui, ó, locus ou locogênico, tá? Pessoal, é muito simples, né? O próprio nome já tá aí explicando, tá? Locus ou locogênio vem o quê? De local ocupado pelo gene. Então, nós temos aqui, ó, 2 cromossomos, né? E o local onde o gene está inserido, tá? Nós temos aí, né, o loco ou locus gênico, ok? Bem simples de entender isso daí, né? Locus, local definido ocupado pelo gene no cromossomo, beleza? Vamos aqui. Agora nós vamos ver o que é alelos. Nós já vimos o que é, né, o gene, certo? Nós vimos ali o que é o locus, né, o local onde o gene está. E agora nós vamos ver o que é alelos, né? Pessoal, não confundam alelos com genes, tá bom? Os genes, né, são aí os segmentos codificantes que vão formar uma proteína, aquela região ali onde tem, né, a informação, o código, tá bom? Os alelos, elas são variações do gene e podem aí surgir por mutação. Nós temos aqui no exemplo 2 cromossomos e nós temos aqui o gene A, tá bom? Só que esse gene A, nós estamos vendo aqui, ó, o gene, o Azão e o Azinho, né? Aqui, gente, nós vamos ter um único tipo de gene. Qual é esse gene? Gene A. Mas, como ele está aqui, ó, Azão e Azinho, nós estamos tendo aí variações desse gene. Pode ter acontecido aqui uma mutação, né? E aí esse gene A, ele não está se expressando da mesma forma aqui, tá bom? E aí, gente, nós vamos chamar aí de alelos, né? Alelo Azão, alelo Azinho. Eu tenho outro exemplo aqui. Só falando para vocês aí, né? Porque aqui nós estamos aos pares, tá bom? São encontrados aí, né, os nossos genes, os nossos cromossomos são encontrados aí aos pares, não é isso? Na nossa espécie tem quantos cromossomos? 46, né? Sendo aí 23 pares de cromossomos, certo? Sendo aí 22 pares e ficou cortado aqui, né? Mas a gente vai ter aí um par, certo? Sexual. Pessoal, outro exemplo, né, para a gente entender um pouquinho aí essa variação dos genes, né, como é que é isso, nós vamos ter aqui os tipos sanguíneos, tá bom? Nós temos aqui, né, tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. E aí, gente, nós vamos ter aqui, ó, os alelos envolvidos. Que é do tipo A, vai ter aqui, ó, esse tipo de alelo, né? Iazão, oizinho, certo? Tipo B, né, a mesma coisa. Tipo AB, vai ter aqui, ó, né, o alelo A e o alelo B. Tipo O, vai ter o quê? Izinho, não vai ter nem A e nem B, certo?
E aí, galerinha, nós temos aqui uma variação, né, até um pouco grande de alelos, mas essa variação aqui é de qual gene? Do gene I, tá bom? Então, nós temos aqui o gene I, né, mas ele vai se expressar diferente, certo? E aí, nós vamos ter vários tipos sanguíneos. Então, nós chamamos aqui, né, esse gene, essa variação de um gene, nós chamamos aí de alelo, tá? Só para encerrar essa parte aqui, né? Nós vamos ver agora o que são os alelos dominantes e o que são os alelos recessivos. Vocês vão ouvir bastante isso aqui também, tá? Aí nas aulas de genética. Bom, dominante vai ser quando um alelo tem seu efeito manifestado da mesma forma, tanto homozigoto como heterozigoto. Gente, o que seria isso, né? Nós vamos estudar o que é homozigoto e heterozigoto aqui, já, certo? Mas spoiler, homo, né, quer dizer iguais e hétero quer dizer diferente. E o recessivo é quando ele vem aí, né, em dose dupla, em dose dupla, mas é quando o que, gente? Esses alelos, eles ficam em recesso, tá? Em algum momento eles não vão se expressar. Vamos entender melhor o que é isso. Aqui nós temos um exemplo, né? Gente, isso aqui já é referente lá à primeira lei de Mendel. A gente vai estudar com calma isso aqui. Eu não quero falar da primeira lei de Mendel ainda, certo? Só um exemplo para vocês. Né? Nós vamos ter aqui, ó, ervilhas que são amarelas e ervilhas que são aí verdes, né? E aí, gente, essas ervilhas, elas são puras, tá bom? Elas não têm, né, cruzamento, tá bom? Não tem cruzamento, né, entre elas. Então, elas são aí ervilhas que são puras. Então, a ervilha amarela, ela está representada aqui, ó, por Vzão, Vzão. E a ervilha verde está representada aí por Vzinho, Vzinho. Num experimento lá de Mendel, ele pegou essas ervilhas amarelas e as ervilhas verdes e fez um cruzamento entre elas. Quando ele teve, né, chamamos aqui da geração parental, tá bom? Quando ele fez aqui, né, a primeira geração de filhos 1, as ervilhas que apareceram foram todas amarelas, tá bom? Então, a gente vê aí que tem um gene que está, um alelo, né, que está dominando. E quem é esse alelo? É o Vzão. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, a gente tem um Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, certo? Nós temos aqui esse Vzão, Vzinho, eles são iguais, gente? Não, então nós temos aqui um heterozigoto. Então, não importa, né? Esse alelo, ele é dominante, certo? Porque ele está aparecendo aqui. Então, pode ser tanto em homozigoto, né, igual, como em heterozigoto, a cor, né, que está aqui se expressando é a cor amarela, tá bom? Então nessa primeira geração F1, né, os alelos Vzinho, Vzinho, eles entraram em recesso, a cor verde não apareceu, tá? E aí, fazendo um novo cruzamento, né, entre essa geração aqui F1, tá? Nós vamos ter aí, né, o seguinte resultado. Ó, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, aí ó, Vzinho, Vzinho, certo? Então, o que a gente pode ver aqui, né, que o recessivo, certo? O Vzinho só apareceu aqui, né, na geração F2, tá bom? Quando ele veio, ó, Vzinho veio em dose dupla. Quando a gente tem um Vzão, né, ou ele estando em homozigoto, certo? Ou ele estando em heterozigoto, né? O que vai aí aparecer, a cor que vai ser expressada, vai ser a cor amarela. Então, ele é dominante, tá? Agora, vocês entenderam aqui o que a gente falou aí no slide anterior? Aqui é só uma brincadeira, né? De uma dominância total. Então, a gente tem aqui, ó, né, os alelos, certo? Né, o Tzão e o alelo Tzinho, certo? E aí é praticamente a mesma coisa, né, do exemplo da ervilha.
quando esse alelo ele aparece tanto em homozigoto, né, quanto em heterozigoto, qual é a característica que vai ser expressa aqui, gente? Vai ter aí um cachorro bem grande, né? E quando ele aparece aqui, ó, só o Tzinho, né, em dose dupla, nós vamos ter aí um cachorro pequenininho, certo? Então, aqui nós temos aí um alelo dominante, né, que vai ser aí o T maiúsculo, tá? Aqui é só uma tabela, né, com algumas características que são consideradas dominantes e algumas recessivas, tá? E aí é só para vocês, né, que tem curiosidade, né, observarem essa tabela. Para a maioria dessas características, eu sou recessiva. Gente, só que algumas dessas características, elas, claro, podem mudar dependendo aí de alguma alteração, alguma mutação, tá bom? Vamos aqui adiante. Pronto, já até expliquei mais ou menos para vocês, né, o que é a homozigose e a heterozigose. E aí, gente, vamos só ver aqui rapidinho. Na homozigose, ocorre quando os alelos são iguais, totalmente dominantes ou recessivos. Foi no caso lá das ervilhas, vocês viram, eu falei que elas eram puras porque elas não tinham mistura, né? Então, nós tínhamos lá Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. E aqui, gente, nós vamos ter aqui, ó, Azão, Azão, certo? Nós vamos ter aí um homozigoto, né, dominante. Gente, aqui em genética, na maioria das vezes, geralmente, tá? Nós representamos o dominante com letra maiúscula e o recessivo com letra minúscula. Eu tô falando geralmente porque pode aparecer aí, né, ter algum caso em que o azão, ele vai ser recessivo, tá? E aí, então, se eles estão iguais aqui, né, nós vamos encontrar sempre aos pares, tá bom? Por que aos pares, professora? Por quê? Nós vamos receber o quê, ó? Um lote, né, do nosso pai e um lote da nossa mãe. Então, nós somos o quê? Diploide, né? Então, a gente vai estar sempre aqui, ó, os alelos vão estar aqui aos pares, tá? E aí, quando a gente tem essa diferença aqui, né, entre os alelos, ó, azão e azinho, nós chamamos aí de heterozigose, ou então nós dizemos que eles são híbridos, tá bom? Vai ter essa mistura aqui. Aqui era só para dizer que nas flores das ervilhas, né, inicialmente elas eram puras, porque elas não tinham aí esse cruzamento, essa fecundação cruzada, tá? Cada florzinha dessa, né, a sua estrutura reprodutiva é bem fechada, então elas não recebem pólen de outras flores, elas se autofecundam, tá? E aí nos experimentos de Mendel, né, ele fez essa fecundação cruzada e aí ele conseguiu, né, fazer indivíduos híbridos, tá? Então, inicialmente eles eram puros e depois ele foi fazendo experimentos, né, fazendo aí indivíduos híbridos. Para terminar, nós temos aqui, certo, o genótipo, né? Esses conceitos são bem interessantes também, e o fenótipo, tá? Gente, o que é o genótipo? São o conjunto de genes, né? Muito fácil. Genótipo, conjunto de genes, as nossas informações, tá bom? E aí, gente, o genótipo, né, e as interações do ambiente, né, ou as interações o ambiente, ele vai influenciar muito também no genótipo, né? E isso daqui, certo? Tanto o genótipo quanto a influência do ambiente, né, vão formar aí o fenótipo. E o que é o fenótipo? São a expressão do gene, como que esses genes são expressos, tá bom? Isso podem ter variações de acordo com alterações, né, do ambiente, de acordo com a alimentação, de acordo com o estilo de vida, né? Então, o fenótipo ele vai ser expresso aí de formas diferentes, certo? Os mesmos genes eles podem se expressar de forma diferente por influência do ambiente. Então, vamos lá. Genótipo, conjunto de genes, e o fenótipo, conjunto de características morfológicas que são expressas aí, tá? Vamos aqui entender um pouquinho nesse exemplo. Nós temos aqui, né, esse coelhinho. Gente, os genótipos aqui, né, eles estão expressando o quê? Qual é a expressão aí? A coloração do pelo, né, do corpinho desse coelho seria o quê? Uma pelagem branca, tá? Então, nesse experimento aqui, né, tem uma área que foi raspada aí, tá? E aí, nessa área raspada,
né, foi colocada uma bolsa de gelo. E a bolsa de gelo, ela tem o quê? Uma temperatura baixa, né? É fria, certo? Então, naquela regiãozinha onde foi retirado o pelo, né, teve uma alteração ali ambiental na temperatura, certo? E aí, gente, por ter essa alteração aí, ó, qual foi a expressão, né? O fenótipo mudou, tá bom? Teve uma alteração no fenótipo. Tá vendo aqui o ambiente influenciando aí, né? E aí o que é expressado, tá? Não é mais a coloração branca, mas uma coloração aí de pelos pretos, né? Então, vocês conseguem entender, perceber aí o que é o genótipo e o que é o fenótipo e como que o ambiente pode alterar isso, tá? Outro exemplo, né, quando nós temos gêmeos que são univitelinos, né, eles têm aí o mesmo genótipo, tá bom? Eles têm aí, né, a mesma, o mesmo, vamos dizer, o código, né? Eles vão ter aí o mesmo genótipo, né? Só que, galera, dependendo do estilo de vida, né, desses gêmeos, eles podem ter um fenótipo diferente. Olha aqui, ó, esse aqui que come só sanduíche e pizza, certo? Então ele tá o quê? Obeso, né? E esse aqui deve comer o quê? Uma comida mais saudável, deve fazer exercício. Então, os seus fenótipos, embora eles tenham um genótipo idêntico, né? Os seus fenótipos, o que está sendo expressado, está sendo aí tendo variações de acordo com o seu estilo de vida, tá? E para terminar, né, temos aqui uma brincadeirinha também. Gente, ó, meu fenótipo, né? Por fora pode ser até feinho, né? Mas quando vai olhar, o que está sendo expressado não está sendo a beleza, tá bom? Mas quando a gente vai olhar por dentro, né, o genótipo lá no material genético, né, a gente vê que tem bastante qualidade, tá bom? Então é só uma brincadeira aí, né? E essa é a nossa primeira aula de genética, tá bom? Então já curte aqui, né? Já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, tá bom? E atenção para as próximas aulas, nós vamos começar a estudar aí a primeira lei de Mendel. Até mais!